Vamos começar a nossa live. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live. Vamos esperar mais um pouquinho. Cláudio Barros, boa noite. Só o Cláudio Barros. Muita gente disse que ia assistir a live, né? Vamos esperar mais um pouco. Para ver se não foi só propaganda enganosa. Três pessoas. Boa noite, gente. Bom, a live de hoje eu me propus a apresentar alguns pontos da obra da Hannah Arendt. A obra trata-se do livro As Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo. Foi uma pretensão muito grande tentar apresentar uma obra dessa, de uma autora clássica, uma filósofa clássica, mas, parafraseando Nelson Rodrigues, os canalhas são os jovens. Os canalhas são os jovens, tá? Então, gente, eu dividi a live. Hoje, como a obra é muito extensa, ela tem mais de 500 laudas e ela é muito complexa, hoje eu só vou apresentar a primeira parte que trata sobre o antissemitismo, que é uma parte muito interessante, que a autora coloca que o antissemitismo ele foi o fator catalisador que propiciou, né, com outros nuances, a formação do Estado totalitário, né? No caso, o Estado totalitário nazista. A autora já coloca na sua introdução questões que deslocam a nossa visão comum sobre o antissemitismo. A primeira coisa que ela desfaz é a visão que nós temos que os judeus eles são ao longo do tempo bodes expiatórios. A autora coloca: a teoria que apresenta os judeus como bodes expiatórios não significa que o bode expiatório poderia também ser qualquer outro grupo? Ela interroga. Essa teoria defende a total inocência da vítima. Ponto, ela faz essa afirmação. Quem tenta explicar por que um determinado bode expiatório se adapta tão bem a tal papel, abandona neste momento a teoria e envolve-se na pesquisa histórica. O fato de ter sido ou de estar sendo vítima da injustiça e da crueldade não elimina a sua corresponsabilidade. Quando a gente lê isso aqui, a gente fica chocado. A gente pensa, nossa, uma judia está dizendo que os judeus têm coparticipação, corresponsabilidade num dos maiores massacres da história, que foi o genocídio para com os judeus. Será que é isso mesmo? Primeiro que a gente tem que pensar, a gente tem que abandonar essa visão que a história ela é um juizado, onde tem culpados e onde tem inocentes. E nós temos também que abandonar essa visão maniqueísta da história, do bem e do mal, né? Então, quando a autora coloca que o antissemitismo tem uma corresponsabilidade dos judeus, ela vai, ao longo do texto, desenvolver, né, ela vai apresentar algumas características que mostram que os judeus, que não estão alheios à mentalidade da época, eles desenvolvem também teorias de que eles são diferenciados. E ela coloca até um exemplo de um judeu que fez muito sucesso no final do século XIX, que o Cláudio Barros deve conhecer. É o Benjamin Disraeli. O Benjamin Disraeli, ele
é um escritor, escreve várias obras literárias e ele elabora uma teoria de que os judeus eles faziam parte da aristocracia da natureza. Ou seja, ele e outros judeus faziam parte do que a autora chama de chauvinismo judeu. Então os judeus, eles acreditavam que eram diferentes, que eram desiguais. E isso num período da modernidade, aonde se coloca o signo da igualdade, de que todos os seres humanos são iguais, com a Revolução Francesa. E os judeus e outros povos também, eles desenvolvem essas teorias de diferenciação. A autora, com isso, quando ela coloca, a Arendt, quando coloca que os judeus têm corresponsabilidade, ela não está colocando aí uma culpabilidade. Até porque nenhum povo é idiota suficiente de elaborar uma teoria que vai causar a sua destruição. Se qualquer judeu soubesse que o seu chauvinismo ia causar um possível genocídio, logicamente que eles iam abandonar, tá? Mas essa corresponsabilidade, ela... E aí não tem o dolo. Tire o dolo dessa corresponsabilidade. Mas os judeus, eles fazem parte dessas teorias que colocam eles como diferentes. E essas teorias, ao longo do século XIX e do século XX, elas vão ser utilizadas por um homem medíocre como Hitler, e que conseguiu subir ao poder na Alemanha. A autora coloca que o antissemitismo, ela conceitualiza o antissemitismo. Existe, no caso aí, 2 tipos de antissemitismo. Tem o antissemitismo religioso, que é o que começa lá na Bíblia Sagrada. Todos os lugares que os judeus iam, eles se diferenciavam. Então aí começa o antissemitismo religioso. E a autora coloca que é outra espécie de antissemitismo, que vai propiciar o genocídio, a perseguição aos judeus no final do século XIX e início do século XX, que é o antissemitismo ideológico. Então nós temos 2 tipos de antissemitismo. E o antissemitismo ideológico ele é mais perigoso, porque ideologia pressupõe radicalismo, pressupõe uma visão de mundo, enquanto o antissemitismo religioso era apenas uma questão mais aceitável, digamos assim, tá? Então, no século XV e no século XVI, nós temos aí o desenvolvimento, a origem do chamado antissemitismo ideológico. E a autora, ela insere esse contexto do antissemitismo ideológico, que é o que vai propiciar, vai ensejar o genocídio de Hitler. Ela insere aí nesse contexto da formação dos Estados nacionais, na formação da burguesia e na formação de um comércio mundial. Repare bem, ela coloca o seguinte, que no século XV e XVI, nós temos a formação dos Estados nacionais. Agora, veja bem, essa formação inicial dos Estados nacionais, ela foi uma formação que se deu pelos príncipes. Ao longo da história, lá no ensino médio, nós vemos que quem foi pioneiro na elaboração dos Estados nacionais foi Portugal e a Espanha, né? Então, a formação dos Estados nacionais se deu através das burguesias, das monarquias absolutistas, tá? As monarquias absolutistas é que desenvolveram os Estados nacionais. Agora, uma questão muito interessante e que eu, basicamente, não sabia e que esse livro trouxe para mim, tá? Que a formação dos Estados nacionais não contaram com a forte participação da burguesia. É isso mesmo que eu estou dizendo para vocês. Segundo a Arendt, a formação dos Estados nacionais não teve a participação maciça da burguesia. A burguesia ela ficou alheia, de certa forma, à formação dos Estados nacionais. Então, os Estados nacionais,
no século XV e XVI, eles precisavam de alguém para financiar a sua empresa, para financiar as grandes navegações, para financiar, por exemplo, aqui no Brasil, a colonização do Brasil. Então, da onde esses príncipes absolutistas tiraram dinheiro para financiar essa empreitada nova? Tiraram dinheiro dos judeus. Os judeus, eles foram responsáveis pelo financiamento e pela consolidação da formação desses precários estados nacionais. E aonde estava a burguesia? A burguesia estava na iniciativa privada. A burguesia, e aí vem depois a teoria da elaboração, a teoria elaborada do liberalismo, sabe o liberalismo? Que tira o Estado. Pois é, a burguesia lá do século XVI e do século XV, ela tinha uma verdadeira ojeriza pelo Estado. Então, o Estado precisava de alguém para patrocinar essas empreitadas. E aí o Estado utilizou os judeus. Cada corte, cada Estado nacional tinha o seu judeu de corte. E os judeus, eles se apropriaram disso para poder ganhar status e segurança. Nós estamos falando, gente, de um povo de cerca de 10 milhões de população que não tinha um Estado, que não tem uma língua, mas que tem uma identidade. Então, esse povo, ele sempre foi estrangeiro em todo lugar que ele ia, correto? Então, esse povo precisava se associar às grandes autoridades estatais para poder ter segurança. Na Idade Média, eles patrocinavam, os judeus, estou falando, eles patrocinavam os senhores feudais para conseguir segurança. Então, ao longo da história, o povo judeu, ele se distanciou da ralé da Europa. Então, o judeu, ele era associado com os grandes, com o povo do Estado. Eita, tem gente aqui pedindo para me aceitar aqui para entrar na live. Não vai dar, porque eu tô ao vivo. Não vai dar. Então, continuando, gente. Então, os judeus, eles se associaram a essa formação desses estados nacionais. Ponto, né? Então, foi uma condição sine qua non para o nascimento do antissemitismo, foi essa relação entre o povo judeu e o Estado. E por que foi uma condição sine qua non para o nascimento desse antissemitismo? Porque esse Estado nacional, esse Estado nascente, ele teve um equilíbrio com a sociedade muito fraco, muito tênue. Então, a cada vez que o Estado cometia alguma injustiça, os judeus automaticamente eles eram identificados como copartícipes, porque eles estavam financiando o Estado, tá bom? Então, a partir daí, do século XV e XVI, da formação dos Estados Nacionais, nós temos aí o financiamento dos judeus e nós temos aí o desenvolvimento da crença mais forte ainda de que os judeus eles tinham uma diferença natural para com os outros povos. E isso aí foi uma condição, como eu disse, sine qua non para o desenvolvimento do antissemitismo ideológico. Não confunda o antissemitismo da Idade Média, que é religioso, com esse antissemitismo ideológico de agora, que é o que vai propiciar depois o Hitler fazer esse genocídio. Já nos séculos XIX e no século XX, com a formação dos estados nacionais modernos, atentai bem, não confundam. Eu disse que no século XV e XVI nós temos a formação dos estados nacionais. No século XIX e do século XX, nós temos a formação dos estados nacionais modernos. O que vai originar esses estados nacionais modernos? A historiografia coloca que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai originar esse Estado Nacional moderno. Agora, ao longo da historiografia, nós pensamos o seguinte, que
essa formação desse Estado Nacional moderno, ele é propiciado por uma revolução burguesa que de fato toma o poder e tenta transformar a sociedade mais à sua imagem, mais à sua cara. E aí destrói o antigo regime e coloca os signos das classes sociais, mobilidade social e tal. O problema, gente, é o seguinte, é que esses padrões aristocráticos, eles não são abolidos de uma hora para outra. Mesmo após a Revolução Francesa, os burgueses, eles tentam de alguma forma se diferenciar e se tornar aristocratas. Então a aristocracia, de certa forma, ela tem uma continuidade na mentalidade na mentalidade social, tá? Então, e com a formação desses estados nacionais modernos, com o nascimento, com a iniciativa da Revolução Francesa, que coloca as ideologias de igualdade, fraternidade e igualdade, fraternidade e liberdade, coloca esses três conceitos, eles ganham uma dimensão mundial, tá? E aí começa-se a ter a crença de que todo mundo era igual, tá? Tem até um filme que mostra a Revolução de Cromwell, lá na Inglaterra, e que quando eles decapitam o rei, eles pegam o sangue do rei e mostram, olha, o sangue dele não é azul, o sangue dele é vermelho como o nosso. Então, no século XIX, com a Revolução Francesa, que prega a igualdade, começa-se a ter uma dimensão de que o ser humano era igual. Agora nós sabemos que não é bem assim, que no século XIX continua a escravidão, que a mulher ela é diferente do homem. Então, por mais que as ideias preguem a igualdade, uma coisa é realidade, tá? Então é um pouco ambíguo mesmo, é um pouco contraditório. Como é que a Revolução Francesa prega a igualdade, a liberdade e a fraternidade, por exemplo, continua a escravidão? Aqui no Brasil, os liberais, eles eram associados a muitas condições coloniais, né? Então nós temos aí essa ambiguidade, esse paradoxo, essa esquizofrenia social. Mas a Arendt, ela é assim mesmo, ela é complexa, ela já coloca na introdução dela que história não é simplismo. Quem busca um manualzinho fácil, um cálculo, uma certeza, tem que ir para a matemática, porque a história ela é complexa mesmo, tá? Então, mesmo essas ideias de igualdade e de fraternidade, continua ainda na sociedade vigorando a desigualdade, tá? Então, no século XIX, por várias circunstâncias, o antissemitismo ele é colocado como catalisador, de várias teorias. Dos vários lismos que temos no século XIX e do século XX, o antissemitismo ele é a teoria catalisadora de movimentações sociais e que depois que causaram o nazismo, tá? A Hannah Arendt, ela coloca alguns antecedentes para o desenvolvimento desse estado, desse totalitarismo. Já no título da obra, ela já nos dá um sinal, quando ela coloca aquela ordem que ela coloca no subtítulo, ela não é aleatória. Quando ela coloca origens do totalitarismo, antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. Então ela já coloca uma ordem ali não é aleatório, ela coloca aquela ordem ali para mostrar, né, o caminho que foi para chegar ao totalitarismo, tá? Então o antissemitismo moderno, ele cresce com o declínio dos estados nacionais. Olha só, veja só, vamos lá. Eu acabei de dizer para vocês que os judeus, eles financiaram o nascimento dos estados nacionais. Depois nós temos aí os estados nacionais modernos, né, que pregam a igualdade. E mais uma vez o judeu está presente, tá? Mais uma vez ele está presente. Só que esses estados nacionais modernos, eles têm graves dificuldades de se estabelecerem. A Europa, ela tinha um equilíbrio fraco. Nós tivemos várias crises econômicas nesse período.
E o declínio desses estados nacionais que protegiam os judeus, eles vão propiciar com que os judeus sejam atacados, tá? Porque os judeus, eles, como eles eram um povo sem nação, sem país, sem língua oficial, eles, em terra alheia, em terra estrangeira, eles tinham que ter a proteção da aristocracia, dos governantes, tá? Então o antissemitismo, ele tem o seu clímax, né? Quando declina esses estados nacionais que os protegem. E esse clímax de antissemitismo, apogeu de antissemitismo, ele é acompanhado pelo declínio desses estados nacionais, e a riqueza dos judeus, elas ficam no limbo. Até a autora coloca que fica uma riqueza sem função palpável. Então, é fácil você tolerar alguém que lhe escraviza e que você vê todo dia, mas é insuportável você tolerar uma abstração que você não vê. Então isso permite com que o ódio ao semita fique bem maior, tá? Então, resumindo, gente, no século XVI e no século XVIII, nós temos o desenvolvimento dos estados nacionais, as monarquias absolutistas e o financiamento dos judeus de forma individual. Com a Revolução Francesa, nós temos os estados nacionais, que faz transações comerciais que exigem muito mais dinheiro e que somente poderia satisfazer esses estados nacionais a fortuna de uma coletividade de judeus. É a partir daí que começa a nascer famílias judias poderosíssimas que financiam esses estados nacionais modernos, né? E eles, claro, não financiavam de graça, eles tinham retorno de alguns privilégios, né? E esses privilégios que antes, nos estados nacionais iniciais, era só de alguns judeus, agora passa a ter um privilégio coletivo. E aí os judeus começam a se destacar na sociedade. Em fins do século XIX, surge o imperialismo que minou os estados nacionais, minou o equilíbrio na Europa, porque o imperialismo ele traz a concorrência e, junto com a concorrência, a destruição do seu inimigo, tá? E a partir daí, gente, no imperialismo é que a burguesia vai financiar o Estado. Olha só, isso é impressionante. Eu não sabia. Eu sempre ensinei meus alunos de história que a Revolução Francesa, o Estado ele foi tomado pela burguesia. Lê do engano. Segundo a nossa autora aqui, apenas com o imperialismo que a burguesia vai entrar dentro do Estado e financiar as obras do Estado. Tá? Peraí, professor. E antes, onde é que ficava essa burguesia? Essa burguesia ficava investindo na área privada. Ela não investia no Estado. Então, e só em fins do século XIX é que a burguesia entra dentro do Estado, injeta dinheiro no Estado, tá? E se cria uma ideia de que o Estado forte, o Estado rico, era o país rico, era a população rica. Então, passa-se a ter uma confiança estatal maior, tá? Então, esse imperialismo, essa corrida agressiva, foi o que ocasionou vários conflitos na Europa, a divisão da África, e que angariou investimentos estatais da burguesia. Com os investimentos estatais da burguesia, sai de cena os judeus, né? Eles perdem a sua posição de exclusividade e financiamento estatal. E com isso eles ficam no limbo social. Aí a partir daí eles começam a ter um declínio na sua posição social e o Estado começa a criar ideias de que todo mundo deveria ser igual, tá? Então o elemento judeu, que é um elemento inter-europeu, tornou-se objeto de ódio,
devido à sua riqueza inútil, do desprezo e devido à sua falta de poder. Então você pode suportar o poder de alguém, desde que você veja esse alguém, não seja algo abstrato. Então, gente, com o financiamento dos burgueses, já nos fins do século XIX, os judeus eles ficam no limbo, né? No limbo social. Mas a ideia de que o judeu ele era sócio do Estado fica no coletivo social. Então, toda a crise que o Estado passava era associada aos judeus. Os judeus eles eram tidos como uma sociedade subterrânea em que estava controlando o Estado. O imaginário social tinha isso. Então a autora coloca, olha, esse imaginário social ele foi propiciado pelos judeus. Vários judeus escreviam e corroboraram para essa ideia do povo judeu, de um povo diferenciado, de um judeu arrogante. Agora entendam, a autora ela não está culpabilizando o judeu pelo genocídio nazista. Ela apenas está colocando a sua corresponsabilidade, né, para com esse genocídio. E se podemos falar de lugar de fala, com essa autora nós podemos falar, porque ela é judia, então ela sabe o que está falando. E além disso, ela vivenciou todo esse conflito da Europa, da Segunda Guerra Mundial, do totalitarismo, da perseguição aos judeus. Ela viveu tudo isso, então ela é uma escritora que também participou desses eventos históricos, tá? Então, com o imperialismo, os judeus eles deixaram de ser exclusivamente protagonistas do financiamento do Estado, tá? Então é aí que nós temos o primórdio mesmo, o ápice do antissemitismo ideológico, que é diferente do antissemitismo que o meu amigo Ferdinand acabou de entrar aqui, ele pesquisa Idade Média, Idade Moderna, a Inquisição, que é diferente, senhor Ferdinand Moura, que é diferente do antissemitismo religioso, que é o que você pesquisa. A Hannah Arendt, ela coloca o antissemitismo ideológico, que é desenvolvido aqui, em fins do século XIX. Então, gente, apareceu a primeira vez essa forma de antissemitismo, apareceu na Prússia, em 1807. Após a derrota de Napoleão, a nobreza perdeu espaço. A aristocracia, amargurada, ficou antissemita. Socialmente, o ataque ao governo era identificado aos judeus. Então, quando houve uma mudança de uma monarquia para uma república na Prússia, a aristocracia saiu do poder e a aristocracia passou a ser antissemita, porque a aristocracia ela associava o Estado aos judeus. Então, aí se criou um antissemitismo. Essa teoria de que os judeus eles estavam por trás das ações do Estado. E de fato estavam. Eu mostrei isso para vocês, quem estava no começo da live. Tu perdeu, Ferdinand, no começo da live, eu não posso fazer nada. Depois nós temos vários eventos antissemitas ideológicos na França, na Alemanha. E um dos que ficaram marcados no mundo todo foi o caso do soldado francês, o Dreyfus. Eu não sei se pronuncia assim. O Cláudio Barros, que é fluente em francês, me ensinou 1000 vezes dentro do carro pronunciar essa palavra. Mas o caso Dreyfus, eu vou pronunciar no português, o caso Dreyfus na França, ele tem um significado político muito forte. Porque esse judeu oficial do exército francês, ele foi acusado injustamente e foi condenado. E ele foi condenado, e a autora coloca que este caso ele é patológico do espírito da época de um antissemitismo social. E na França, esse antissemitismo ideológico ele é acompanhado por um grande escândalo financeiro que enfraquece a República
francesa, a Terceira República Francesa, que é o escândalo da Companhia do Panamá, que é que vai financiar o Canal de Suez. O Canal de Suez ali, que depois que tinha participação depois teve o domínio inglês, tá? Então, esse escândalo financeiro que 500 mil de judeus, exatamente, o antissemitismo francês, papai Cláudio Barros, teve um escândalo que foi esse escândalo da Companhia do Panamá. E esse escândalo associou a 3 judeus. Então esse antissemitismo ele foi propiciado também por esse escândalo que tinha judeus envolvidos. E aí eles acabaram ganhando a pecha de que esse escândalo tinha envolvimento de judeus. Então, nós temos uma literatura criada por judeus, como eu citei o Benjamin Disraeli, que era judeu e que dizia que os judeus eram a aristocracia da terra, e que se orgulhava de dizer que os judeus não tinham príncipes nem reis, porque eles mandavam nos príncipes e nos reis. É claro que o povo judeu, ao elaborar e associar essas teorias e criar até literatura para isso, como a autora coloca, eles não sabiam que isso ia ser depois ensejado para lhes criminalizar e trazer um grande genocídio. Ao longo do tempo, os judeus eles sempre tiveram ojeriza ao povo, a ralé. Como eu disse para vocês, os judeus eles são um povo que tem identidade cultural, mas não tem uma língua oficial, não tem uma língua só, e sempre vivem em país estrangeiro. Então eles precisavam se associar aos grandes para poder sobreviver nesse caos, porque todo lugar que eles iam, eles eram atacados, tá? Inclusive, se você for ver, lá no caso bíblico, quando eles vão para o Egito, num primeiro momento, eles se associam aos egípcios. Depois que os egípcios, que ele perde, aliás, a ajuda egípcia, que eles vão ser perseguidos, tá? Então, ao longo da história, os judeus eles sempre tiveram uma proximidade com os grandes e eles tiveram uma ojeriza com a sociedade em geral, com a ralé. Então, eles, de certa forma, os judeus, eles eram párias sociais, porque eles eram afastados e eles tinham uma distinção, eles se distinguiam e eles faziam questão de se distinguir, porque eles acreditavam que isso era interessante para a sobrevivência da sua identidade cultural, tá? Então, e dentro da comunidade judaica, tinha a distinção entre a elite, que os grandes judeus, os mais ricos, eles não queriam ser associados com o geral do povo judeu, tá? Então, o caso Dreyfus, de 1884, ele é patológico da crise da República e das suas instituições que foram associadas aos judeus, né? E aí nós tivemos também o escândalo do Panamá, né? Que foi um grande prejuízo econômico que abalou as estruturas dessa república nova e desses novos ideais, tá? Então nós temos aí, gente, nesse primeiro capítulo, uma obra gigante, tá? Essa obra As Origens do Totalitarismo, mas esse antissemitismo, ele é associado, ao declínio dos Estados nacionais, 2, a crise de equilíbrio político da Europa, 3, ao oportunismo catalisador de alguns grupos que culpabilizaram os judeus com o ensejo dos próprios judeus por se diferenciarem como um povo, né, como uma pária social, tá? Então a Hannah Arendt, ela traz uma história diferenciada, tá? O livro é mais complexo, é claro que eu não tive a pretensão de trazer aqui para vocês em uma hora e meia de live, tudo o que a obra traz. Aí eu deixo vocês ler a obra, tá? Ela tem em PDF. Mas eu trouxe aqui alguns subsídios para a gente entender o antissemitismo e entender a coparticipação, não culpabilidade, do povo judeu para o que depois vai ocasionar
no totalitarismo nazista e no genocídio, tá bom? Então, eu prometo a próxima live trazer a segunda parte do livro, que é imperialismo, e a terceira parte, que é o totalitarismo. E também, gente, eu esqueci até de dizer que nesse declínio dos Estados nacionais modernos, nós tivemos também a formação dos primeiros partidos antissemitas. Então, como os judeus eles eram uma comunidade que estava em toda a Europa, eles eram acusados de terem associações, né, entre eles, de ser uma comunidade secreta que fica por trás do Estado e que anda manipulando as coisas, tá? Então, essa ideia social, a autora coloca, ela não é de todo uma fantasia, não, porque realmente, de fato, os judeus eles eram coordenados por 100 famílias, ela coloca até umas famílias que ficaram muito famosas na Europa. Deixa eu ver aqui o nome da família, que ela tinha os filhos quase todas as capitais da Europa. Na próxima live eu trago para vocês, tá? Então eu espero ter sido útil nessa live. Tchau e um beijo.